Oiê, boa tarde, bem-vindos a mais uma live. Toda terça às 12h12 nós temos um encontro marcado aqui para falar de marketing para o mercado de arquitetura, design e construção civil. Já tô fixando aqui nosso tema de hoje, que é os melhores gatilhos mentais para arquitetos, designers de interiores e engenheiros civis que pretendem aí com mais foco em venda, mas com foco também em atração de seguidores, com engajamento, com uma linguagem mais persuasiva, né? Uma linguagem mais forte, assim, sabe? Uma linguagem mais robusta, com o objetivo de fazer aquela outra pessoa que está do outro lado da conversa, né? Aquela interlocução ali, aquela comunicação, realmente atingir um objetivo, atingir o teu alvo, atingir aquilo que você quer atingir. De nada vale você ficar publicando aqui todos os dias, de nada vale você ficar criando estratégias de vendas, criando estratégias de conteúdos, de comunicação, ficar se esforçando, que às vezes não é algo natural, né? Aparecer aqui, fazer uma live, fazer uns stories, às vezes não é algo natural. Pra mim não é natural, por exemplo. E aí, quando a gente faz, então a gente tem que ter um objetivo e para que esse objetivo seja atingido, a gente precisa de uma estratégia por trás. Não pode ser um negócio solto, não pode ser um negócio aleatório aí, tenho que publicar, tenho que fazer stories, tenho que fazer alguma coisa, tenho que gravar um vídeo, criar um post e aquilo ser de uma maneira aleatória, porque aí as chances de atingir o teu objetivo são ínfimas, né? São muito pequenas. Então hoje a aula é sobre gatilhos mentais para arquitetos, designers e engenheiros civis, com esse objetivo mais forte e ligado à persuasão das vendas, tá? Quem costuma utilizar aí gatilhos mentais? Quem costuma utilizar gatilhos mentais de maneira... todos nós utilizamos, tá? Todo mundo, ainda que não saiba, utiliza, mas de maneira estratégica mesmo, sabe? De maneira bem pensada. Vou colocar esse gatilho bem aqui para que eu atinja o objetivo tal, vou aplicar isso daqui para que eu atinja o objetivo tal. Quem já costuma utilizar aí dentro da sua comunicação como um todo, seja na tua proposta do projeto enviado, seja no atendimento com o cliente que está ali, fecha ou não fecha, seja com o próprio cliente já atendido, que está em andamento ali, sei lá, e está querendo umas alterações e você vai lá e aplica algum gatilho, seja no teu conteúdo online aqui com o objetivo de atrair mais fluxo, né, para dentro do teu escritório. Então, quem aí costuma já utilizar esses gatilhos de uma maneira bem pensada, planejada, nada aleatório? É provável que a maior parte de vocês já utilizem, tá? Esses criativos, já faça isso. Eles são os gatilhos mentais, eles acontecem para todo mundo, inclusive para bebês, assim, quando estão nascendo, que fazem que são maneiras de fazer o nosso cérebro não precisar pensar em absolutamente tudo. Tem até um livro, deixa eu pegar aqui o livro, tá? Que fala disso. Deixa eu ver se tá aqui. Tá. Foi o último livro que eu até vou deixar de indicação aqui pra vocês. Foi o último livro que eu li com os meus alunos. Novamente, né? Acho que é a segunda vez que ele entra no Clube do Livro. As Armas da Persuasão. Pra mim é o melhor livro sobre gatilhos mentais que tem. E nesse livro ele explica o porquê dos gatilhos, como é que eles foram criados, né? Por que esse nome e por que ele acontece. Os gatilhos, eles são uma estratégia de linguagem, uma ferramenta de linguagem que fazem a pessoa que lê ou que está assistindo ali você tomar uma ação desejada. E eles acontecem porque o nosso cérebro precisa de atalhos, sabe? O nosso cérebro precisa de atalhos porque a gente tem cerca de 30 mil pensamentos, 30 mil microdecisões que a gente precisa fazer todos os dias. E aí imagina que a gente tem que fazer essas microdecisões todos os dias. Por exemplo, beber água. Eu tô com sede. No nosso cérebro, quando a gente tá com sede, vou me levantar e vou até a cozinha pegar água. Sei lá, vou atravessar uma rua. Fazer um cálculo lá, se dá tempo a atravessar a rua antes daquele carro que tá vindo. A gente faz isso em milésimos de segundo sem nem perceber. Isso são atalhos que a nossa mente cria, que o nosso cérebro cria, para que a gente possa viver sem tanto estresse. Imagina que a gente tivesse tomado decisão para cada coisa mínima dessa, né? E aí também acontece, os gatilhos mentais também foram identificados, né? E aí eles acontecem também de uma maneira persuasiva, focando em vendas, focando em objetivos empresariais. E é aqui que você entra quando você tem o seu próprio escritório, quando você quer atrair um cliente aí para dentro do teu escritório com o objetivo de vender, fechar mais projetos, fechar mais obras, fechar mais reformas, mais consultorias, mais regularizações de imóveis, enfim, todos os serviços que você quiser fechar aí agora em 2023, né? Então, por que utilizar?
Por que que eu recomendo que vocês aprendam a profissionalizar essa comunicação mais assertiva, mais persuasiva dentro da tua comunicação aí, dentro da linguagem que você emprega aqui, tanto no Instagram, quanto no WhatsApp, quanto no 1 a 1, no offline também, às vezes até no pessoal, com marido, esposa, namorado, namorada, filho, mãe, amigos, ele funciona para tudo. Só que vocês vão aprender a profissionalizar isso para fazer isso virar a favor de vocês. E por que que é importante, eu acho importante vocês utilizarem ele aqui, principalmente no online? A gente está vivendo cada vez mais, quando a gente pensa que vai desacelerar um pouco, vem lá e acelera, um mundo muito rápido, né? A gente está cada dia mais imediatista, o nosso público está mais imediatista, a gente consumindo conteúdo está mais imediatista. Já falei para vocês aqui anteriormente em lives, né, sobre a tiktorização, tem um artigo, né, e esse nome, né, tiktorização já virou algo que vem sendo estudado por psicólogos, por terapeutas, por especialistas em comportamento do consumidor, especialistas em comportamento humano e desenvolvimento humano das novas gerações aí. A gente tem percebido esse imediatismo, as pessoas consumindo conteúdos, muito mais conteúdos do que eram consumidos anteriormente, só que conteúdos muito mais rasos. A gente não tem mais tanta paciência para ficar rolando ali o feed ou ficar dentro de uma live de uma pessoa que tá lá só jogando conversa fora, que tá lá só falando de abobrinha. E vídeos também. Então, quando a gente aplica gatilhos mentais no início da nossa conversa, no início da nossa fala, ou no início ali daquele post por escrito, a gente retém a atenção daquela pessoa. A gente ganha primeiro a atenção daquela pessoa e a gente retém depois a atenção daquela pessoa por algum tipo de identificação que ela tenha ou por algo que a gente fala que gera um tipo de gatilho. A gente vê muito isso, por exemplo, na psicologia, né? É algo que está sendo muito falado até, né? As pessoas têm crises de ansiedade. Algo é gatilhado para causar aquela crise de ansiedade. Olha a palavra aí, gatilho. As pessoas têm alguma crise de pânico. Algo é gatilhado para causar o ápice daquela crise de pânico. Com a depressão também. E aí, enfim, algumas coisas aqui só tentando puxar um pouco da psicologia para vocês verem como isso tá ligado dentro do nosso dia a dia, só que a gente vai passando e vai consumindo ali os conteúdos, muitas vezes sem aprofundar no que aquilo está sendo falado, e aquilo é nosso dia a dia e deve virar também, não só você enquanto consumidor do conteúdo, mas você enquanto produtor desse conteúdo também tem que ter gatilhos que façam o teu público-alvo, gatilhos positivos, que façam o teu público-alvo reagir da maneira que você gostaria que ele reagisse. Muitos de vocês aí têm seguidores mortos, inativos, né? Que estão lá seguindo, tem vários, sei lá, 3 mil seguidores te seguindo, mas não interagem contigo, não te chamam no direct, você coloca lá uma enquete, nada dessa galera interagir. As pessoas, você publica lá, tenta aplicar uma estratégia de vendas e nada daquelas pessoas te pedirem mais orçamentos, ou envia um orçamento, mas aquela pessoa some e não te responde. A pessoa diz que vai analisar e nunca mais aparece. A pessoa começa um relacionamento contigo ali no WhatsApp, te perguntando mais informações sobre como é que funciona o projeto, como é que funciona a consultoria, e nada de dar tração naquilo, nada de acelerar aquele processo ali para ir para até a apresentação da proposta e tudo mais. Enfim, você vai perdendo pessoas no meio do caminho aí e às vezes você não sabe por quê. E às vezes você acha que é porque as pessoas cansaram de conteúdo, ou as pessoas cansaram de vídeos, ou as pessoas cansaram daquilo. Às vezes o problema tá contigo, tá? Tá com a tua comunicação. A comunicação mudou, não dá para você continuar tentando se comunicar da maneira que você estava se comunicando há 3 anos atrás. A concorrência aumentou pra caramba de 3 anos atrás pra cá. E você tem que se comunicar nessa nova vertente, né? Nesse novo comportamento aí, aplicando muitos gatilhos mentais, porque senão você não retém a atenção daquela pessoa. E aí você vai ficar falando com as paredes. Às vezes você tem um conteúdo muito massa pra falar. Você é expert aí, por exemplo, os meninos aqui que mandaram aqui agora há pouco o gatilho, né? Expert em steel frame, pra construção, pra reforma e tal. E aí, quando você vai lá e cria, sei lá, um vídeo, mas aquele vídeo, no começo do vídeo, não tem nenhum gatilho mental que faça reter a atenção daquela pessoa, é um conteúdo massa, um conteúdo foda, mas não tem ninguém te assistindo. Ou você é especialista, sei lá, em projetos para restaurantes. E aí você vai lá e tem uma super indicação, um conselho pra passar pra aquela pessoa e aquela pessoa não te assiste, não vê aquele post teu. Não rola aquele carrossel que você passou horas fazendo ali.
Então você precisa, além de ter esse cuidado com o que você vai falar, com o conteúdo que você vai falar, de ser um conteúdo bom, de ser um conteúdo interessante para as pessoas que estão que estão aqui do outro lado te assistindo, né? Que tem algum tipo de entretenimento, de informação, que seja algum conteúdo de alguma maneira educativo, que eleve o nível de consciência daquela pessoa para aquela, opa, eu acho que eu preciso disso, opa, eu acho que eu posso contratar fulano de tal que está publicando esse vídeo agora. Precisa também ter essa comunicação estratégica. Porque só o conteúdo por si só, ele não faz verão não, tá? Uma andorinha só não faz verão. Então tem que ser realmente um acumulado de coisas, um acumulado de pequenas coisas na tua comunicação para fazer um conteúdo bombar, para fazer um Reels bombar, para fazer um post atingir o objetivo que você quer. Enfim, uma série de coisas que não é tão simples assim, eu sei. Marketing é um negócio, um babado assim, bem sério, bem complexo. Mas se vocês, cada vez mais aplicando isso, ele vai ficando mais... como se ele estivesse dentro mesmo da tua comunicação, como se tivesse... É difícil explicar, mas é como se ele tivesse mesmo já... Você inconscientemente já consegue criar aquele conteúdo todo gatilhado sem nem perceber, sabe? Por exemplo, falei que agora há pouco, né? Meta conteúdo aqui. Falei que agora há poucos segundos atrás, sobre dores que vocês têm. Quando eu falo de dor, as dores que vocês têm, por exemplo, fazer um carrossel, perder um tempão criando uma arte em carrossel e aquele carrossel atingir pouquíssimas pessoas. Isso é uma dor que você tem. É algo que você faz que te incomoda, é uma dificuldade que você tem. Falei aqui sobre ter seguidores inativos, pessoas que não interagem com você. Isso aqui é uma dor que alguns de vocês têm. Pessoas ali que parecem que estão mortas e que vocês querem atrair mais porque parece que o perfil está morto. Isso daqui, inconscientemente eu fui falando, mas isso daqui é gatilho mental. Gatilho mental da similaridade. Quando eu falo algo que faz o outro lado, né? Que faz a pessoa que está recebendo aquela mensagem se identificar, eu ganho a atenção dela. Quando eu consigo descrever melhor o teu problema do que você mesmo consegue descrever ele para mim, eu ganho a tua atenção. Então, uma das maneiras de você também ajustar os gatilhos mentais é você entender muito bem o teu público-alvo. Quais são os desejos do teu público-alvo dentro de um projeto? Quais são os medos que eles têm? Quais são os objetivos com uma reforma? Por que ele faz aquela reforma? Por que a maioria do teu público-alvo faz uma reforma? É algo mais emocional? É algo mais positivo? Ou é algo que está mais negativo na cabeça dele? No sentido de necessidade. Como que você consegue ler melhor esse teu público-alvo? Isso daqui é a base para que você possa aplicar os gatilhos mentais certos. Aí a gente tem, gente, por volta de 30 gatilhos mentais aí, tá? Por volta de 30 gatilhos mentais mapeados. Dentro do curso, os alunos, uma das aulas preferidas dos alunos é a aula de gatilhos mentais. E lá no Arquitetando Marketing, aí eu explico, né, exatamente cada um e como ele pode ser aplicado, inclusive lá no checklist. Para quem é aluno e está aqui, dentro do checklist do módulo 2 do curso, tem lá quais são os gatilhos mentais, os melhores gatilhos mentais para você, como que você pode aplicar com exemplos práticos, tá? Mas eu vou falar aqui pra galera também que não é aluno do Arquitetando Marketing, e aí, para que você vá entendendo como é que esses gatilhos podem ser aplicados. A gente tem um gatilho mental clássico, que é o mais falado por aí, talvez o mais aplicado de maneira errada também, gatilho mental da escassez. Aquele gatilho mental da escassez é o gatilho mental onde você torna aquilo que você faz ou aquilo que você vende escasso. Então, por exemplo, comprar uma Porsche hoje, se você quiser comprar uma Porsche, 0 bala, né? Você vai ter que ir na loja e falar lá com o vendedor, né, da concessionária, e fazer aquela compra, mas é para aquela Porsche ser aprovada para você, para ela ser produzida, para depois ela chegar. É diferente de um carro da Fiat, que você vai na loja, compra o carro e pega o carro e já vai embora no carro, né? Então, num carro assim, né, em marcas mais valorizadas, elas trabalham muito com escassez. Eu falei outro dia, inclusive, da Balenciaga. A Balenciaga, ela deixou de ser considerada uma marca de luxo no mundo da moda, tá rolando, inclusive, Paris Fashion Week aí, né? E aí a gente vê o quê? Pra quem é entendedor de moda e um pouco, e eu não sou muito entendedora de moda, mas eu sou uma pessoa curiosa, então eu pesquiso sobre várias vertentes, o básico eu sei, e aí eles falam que na moda a Balenciaga deixou de ser uma marca de luxo porque ela começou a ficar muito mais acessível
a pessoas de baixo status como ela gostaria. Começou a atingir públicos emergentes. E as grandes marcas de mega luxo, né? Como, sei lá, como Gucci, como a Chanel já também tá perdendo um pouco desse posto. A Louis Vuitton, a Ferragamo, enfim, essas grandes marcas de luxo mesmo, elas precisam ser escassas. Então elas fazem pouquíssimas unidades de uma bolsa, pouquíssimas unidades de um casaco, pouquíssimas unidades de uma bota. Já a Balenciaga começou a aumentar essa quantidade de coisas e começou a atingir um público mais emergente. Então ela foi perdendo esse status de marca de luxo e hoje já não é mais, pela galera da moda mesmo, já não é mais considerada uma marca de luxo. Desculpa. Então, como é que você, arquiteto, designer de interiores e engenheiro civil, consegue pegar a escassez, que é algo que não é escasso, né, dentro da tua mente, projeto, como é que serviço fica escasso? Se você pode fazer ele o ano inteiro, vários projetos por mês, como é que você pode aplicar a escassez dentro do teu negócio hoje, dentro do teu escritório hoje, através dos seus conteúdos, através da entrega para os teus clientes? Você consegue aplicar a escassez não com a quantidade de projetos feitos, mas você consegue aplicar com o período ali de disponibilidade daquele projeto. Eu vivo falando para vocês aqui, proposta comercial de projeto, de obra, de reforma, enfim, a proposta que o cliente te pediu, ele foi lá e pediu um orçamento, você foi lá e elaborou uma proposta, tem que ter prazo de validade. Prazo de validade é um exemplo claro de gatilho mental da escassez. Por quê? Porque a pessoa tem até aquele dia ali que você delimitou, tem aquele período ali para refletir, pensar, analisar e dizer sim ou não para você. E ela dizer sim ou não para você é muito bom. Porque muitos de vocês enviam a proposta, às vezes com um prazo de validade grande, ou sem pegar o feedback da pessoa, às vezes até coloca o prazo de validade, mas sem pegar o feedback dessa pessoa negativo, porque às vezes tem medo ali do não, né, de levar o não. Mas esse não é muito melhor do que a indecisão, nesse caso. Porque pelo não, você vai descobrir a pessoa, não vai dar pra mim agora. E geralmente não vai dar pra mim agora, por quê? Ela te dá o motivo. Ah, porque tá muito alto esse valor pra mim. Ou porque eu não recebi o imóvel ainda. Ou porque vai demorar pra ficar pronto o apartamento. Ou porque o meu marido não quis agora, a gente vai deixar mais pra frente. Enfim, ela vai te dar um motivo ali e você, através desse motivo aqui, tanto cria conteúdo pra tua rede social, matando essas objeções que se atingir um cliente, pode atingir muito mais, um potencial cliente. E você também tem arma ali, tem munição para, por exemplo, clientes que falam para você, potenciais clientes, né, que falam para você, agora não dá, vou deixar mais pro meio do ano. Gente, se a gente pensar, a gente já chegou no final, hoje é o último dia de fevereiro, né? O último dia de fevereiro hoje. A gente já tá chegando aí no final do primeiro trimestre do ano. Janeiro demorou, mas fevereiro voou. E as chances de março, abril, maio voarem também, são grandes. E aí a gente chega no meio do ano para você ir lá e falar novamente com aquela pessoa e falar, você lembra que a gente falou lá no início do ano, você falou que ia deixar pro meio do ano? Tô te contactando porque guardei aqui o seu contato, guardei aqui você e eu tô querendo fazer esse projeto para você. E aí você vai lá e reativa aquela pessoa através do quê? O que aconteceu aqui? Um gatilho mental da escassez bem aplicado na hora certa. Você conseguiu pegar aquela pessoa para falar com ela depois. Certo? Deixa eu ver o que vocês estão mandando. Fratari Marques, oi meninos. Escassez pode ser usada na hora de passar o orçamento dando prazo para resposta. Perfeito, exatamente isso. Estúdio Elo. Oi, Vanessa. Lara, eu tô conseguindo colocar agora porque eu aprendi com você. Quero ser sua aluna de novo. Pois vem pro curso de novo. Se o acesso venceu, manda direct aí que eu te envio o link de renovação, tá? André, da Adrenalina. Bora, André. Acelera que dá pra gente ir pro módulo 2 já. Então, gente, esse é só um gatilho. Vamos pro próximo gatilho aí. Gatilho mental da história. Nada é tão forte, nada engaja tanto quanto a história. No último novembro, rolou uma série de lives aqui com vocês, o Alicerce. Vocês lembram? Quem participou do Alicerce? Foi uma série de lives que aconteceu lá no início de novembro, acho que foi finalzinho de outubro, início de novembro, não lembro bem a data, que eu fiz uma série de aulas pra vocês. E aí, um dos desafios dessa aula, quando a gente falou lá sobre conteúdo e tudo mais, era aplicar esse gatilho mental da história. Para engajar, para pegar aquelas pessoas que estavam meio mortas no seu perfil e dar uma engajada. E eu não pedi pra você
não pedi pra você pegar a história de um cliente seu, eu pedi pra você contar a sua história. Se você contar a sua história bem contada, dividindo ela em blocos, né, de maneira digitada, dividindo ela em blocos ali, né, em parágrafos, você consegue fazer aquela história ser lida pelas pessoas e aquelas pessoas que estão te assistindo, que estão te consumindo, que estão lendo aquele conteúdo que você digitou, que você escreveu ali com todo carinho contando a tua história, elas começam a te respeitar. Elas começam a lembrar de você. E elas vão, se tiver algum ápice na tua história, sei lá, você foi demitido por alguma coisa. E aí você foi lá e contou, o primeiro escritório que eu trabalhei, eu fui demitido por isso, por isso, por isso. Você vai lá e conta, foi a menina que foi demitida por tal coisa. Então marca. Aquelas histórias que a gente ouvia quando era criança, naqueles livrinhos da infância, às vezes a gente lembra a história de cabo a rabo. Porque história conecta. Sempre quando a gente fala algo sobre da nossa história, a gente vai encontrar do outro lado da telinha uma pessoa que está ouvindo nossa história que se identificou. Sempre. Então, história é um dos gatilhos mentais mais poderosos que tem, que vocês podem aplicar. Como é que vocês podem aplicar a história aí para vender mais? Através de uma história que você consiga engajar o teu público-alvo, certo? Então, conta aí a tua história. Por que arquitetura? Por que engenharia? Por que design de interiores? Aí, semana que vem, você vai lá e conta qual é a tua história de vida. Aí, no outra semana, você vai lá e conta a história de um cliente, do teu primeiro cliente. Como o teu primeiro cliente fez você perceber que era realmente aquilo que você queria. Ou qual foi o momento que você pensou em desistir. E aí, deu aquela virada e você falou, não, é isso mesmo que eu quero pra minha vida. Ou pega a história de algum cliente seu que foi muito impactante na tua história, na tua vida, e que você fez o projeto para ele e aquele projeto te bateu, te emocionou de alguma maneira diferente, para que você possa contar aquilo para o teu público-alvo. Muitos de vocês não conseguem pegar depoimentos dos clientes, que às vezes o cliente é um pouco mais introspectivo, ou perdeu completamente o contato, pediu depoimento, mas o cliente não respondeu. Você pode contar a história desse cliente. Conta lá a história do João. O João era um aluno. Aluno sou eu, né? Que tem. O João era um cliente meu. O João era um cliente que tinha uma vida assim, assim, assado. Que tinha uma família assim, assim, assado. E ele pensava que arquitetura, que um projeto de interiores não dava pra ele. Porque ele tinha uma visão completamente deturpada, a família dele nunca tinha contratado um projeto de interiores, ele tinha zero intimidade com um projeto de interiores, não sabia por onde era, achava que era algo muito mais caro, ou que eu ia colocar dentro do projeto dele coisas que eu gostava e não que ele gostava. E aí eu fui fazendo esse projeto e eu fui redescobrindo um João completamente diferente, um João que gostava de alguns hobbies que estavam adormecidos dentro dele, porque ele só pensava em trabalho, em trabalho, em trabalho, e aí, através desses hobbies, o João me contou que tem hoje uma qualidade de vida muito melhor, que aquele projeto entregou pra ele, sabe? Tô contando aqui, viajando na maionese, mas uma história que pode ter acontecido contigo. Uma história que você pode ter criado com o teu cliente, que pode ter acontecido com o teu cliente, e você vai lá e conta. Conta isso em vídeo, conta isso nos stories, conta isso digitado. Isso faz você marcar aquelas pessoas, tá? Outro gatilho mental da autoridade. Tem muita gente que acha que para ter autoridade precisa ter anos e anos de carreira, precisa ter lá, sei lá, eu só vou conseguir ter autoridade quando eu tiver a partir de 5 anos de carreira. Uma vez uma pessoa me falou, Lara, mas eu acabei de me formar, só vou conseguir ter autoridade quando eu tiver lá para os 5 anos, daqui lá para 2020 e poucos. Como assim? Por que você pensa isso? Aí falou, não, porque eu não fiz muitos projetos, as pessoas não me conhecem muito bem, eu preciso fazer mais projetos para pegar mais autoridade. E quando você vai fechar com um cliente, ele te pergunta quantos projetos você já fez? Não. E quando você vai fechar com um cliente, ele te pergunta em que ano você se formou? Não. E quando você vai fechar com um cliente, aquele cliente, ele pergunta se você tem algum tipo de especialização, de pós-graduação e de coisas que sejam muito ligadas à autoridade ali? Não. E por que você acha que a autoridade é tempo de carreira? Aí ficou sem resposta. Por quê? Porque a autoridade não é tempo de carreira. Então, como é que você demonstra a sua autoridade aqui através da rede social? Com conteúdo. Conteúdo de valor. Escolhe algo em que você é muito bom e começa a falar disso. Escolhe algo em que você é muito... que você poderia ensinar a outros arquitetos, outros designers de interiores, outros engenheiros. Coisas que você vê a tua concorrência fazendo meia boca e você faz muito bem ali.
Fala sobre isso. Isso daqui vai mostrar a tua autoridade dentro daquele assunto. Isso aqui vai mostrar para aquelas pessoas que, opa, aqui o negócio, ela tem autoridade, ele tem autoridade. Profissionalize. Olha o jeito que você aparece dentro do teu perfil. Olha a tua paleta de cores. Olha o teu posicionamento. Olha a frequência com que você publica conteúdo e com que você some. Isso tudo implica autoridade. Porque uma pessoa que publica numa semana 7 posts e passa 3 semanas sem aparecer, por que você acha que aquela pessoa do outro lado que tá te assistindo vai olhar pra você e falar assim, essa aí tem autoridade? Porque a autoridade tá ligada com profissionalismo também. Se você não leva isso aqui a sério, se você não leva a rede social a sério, se você não trabalha com marketing a sério, por que você acha que do outro lado as pessoas vão te levar a sério? Se a tua proposta é uma proposta meia boca, chula aí, toda no preto e branco, sem um design visual, sem um gatilho dentro dessa proposta, sem um tipo de atendimento bem feito dentro dessa proposta, por que você acha que aquela pessoa que está do outro lado vai olhar para o preço do teu projeto e vai falar assim, tá caro, tá barato, vamos fechar, não vamos fechar? Porque não passa autoridade. Do mesmo jeito que você mandou, outras pessoas também mandaram. Imagina que você recebe 2 conteúdos, certo? 2 conteúdos. 2 conteúdos em PDF. Num conteúdo tá tudo preto e branco ali, imagem corrida no Word, como se tivesse sido feito no Wordzinho, tudo em texto corrido e enfileirado lá. E no outro, a gente vê um negócio assim, uma apresentação muito bem feita de quem é o seu escritório, de quem é você, qual é a sua missão, soluções para aquele projeto em específico, depoimentos de clientes, tudo com imagens, fotos, uma coisa bem aparente, na paleta de cores que você utiliza dentro do seu perfil para ter tudo uma unidade ali, para ter tudo uma identidade visual única. Quem você acha que vai parecer ser mais profissional? Quem você acha que vai parecer ter mais autoridade? Então, minha gente, a autoridade, ela não é só você entender do conteúdo e falar sobre aquele conteúdo. É a maneira que você expõe aquilo também. Você não pode só parecer ser bom, ou você não pode só ser bom, você tem que parecer ser bom também. Certo? Não adianta só ser bom, tem que parecer bom. Tem que parecer bom de projetar, tem que parecer ter bom gosto, tem que parecer ser competente, tem que parecer ter autoridade. Tá? Então isso daqui também importa. Prova e prova social. São 2 gatilhos mentais que vocês às vezes confundem bastante, né? O que é a prova e o que é a prova social? Prova social é quando a gente, por exemplo, vai num restaurante, tem lá, você entra no shopping, um shopping novo, você vai numa cidade, viajou, tá? Você é turista. E aí entrou num shopping pra almoçar. Na hora do almoço aí agora, barriga começa a roncar, pedir comida ali, vai no shopping, não sabe onde comer, tá com muita fome de comer uma comida gostosa, e aí tem 2 restaurantes lá naquele shopping que aparentemente são muito bons. Em um tem uma fila de espera, no outro não tem ninguém. Você olha, tem 2 mesinhas ali. Quem que é bom? Quem que dá vontade de ir? Se não é o que tá lotado. Se não é o que tá cheio, que tá com fila. Isso aqui é prova social. É quando você não experimenta por aquilo, não conhece ninguém que tenha experimentado, mas aquela pessoa, ou aquela empresa, ou aquela marca te mostrou através de números ou de quantidade que ela é melhor, certo? Através de uma coisa social que você tá vendo ali, ela parece ter mais autoridade, ela parece ter mais força, ela parece ser mais gostosa, como no caso de um restaurante, ou ela parece ter passar mais confiança pela quantidade. Então, como é que você consegue aplicar a prova social dentro do seu perfil? Se você é uma pessoa com bastante experiência, com um número bom de projetos, sei lá, você já fez mais de 50 projetos, que já é um número bacana, mostra isso dentro do seu perfil. Projeto 72. Esse é o projeto 72, é um projeto super especial, ou projeto centenário, é o número 100 aí do teu escritório. Opa, projeto 100 do meu escritório. Vou comunicar isso para os meus seguidores. Se você já fez 100 projetos, é muito provável que você seja muito bom. Que você já tenha aprendido coisas que você errou lá no primeiro projeto. Então isso daqui é prova social. Se você está se formando agora, você pode utilizar metro quadrado. Não sei quantos metros quadrados já transformados. Porque aí dá mais, né? O número é maior. E aí a gente tem esse gatilho mental da quantidade de número maior, dá uma provinha social pra gente de que, opa, assina embaixo, é bom. Certo?
O tempo de carreira. Eu falo muito para os meus alunos que têm bastante tempo de carreira. Eu tenho muitos alunos com 15 anos de carreira. Falem isso no perfil. Tem gente com 15 anos de carreira que a gente entra no perfil e se comunica como uma pessoa que tem 15 dias. Se é ponto forte, explora isso. Traz isso à tona com força para dentro do seu perfil. Certo? E já a prova, a prova é o quê? Prova é quando você pega um cliente seu assinando embaixo do teu projeto. Assinando e falando assim, é boa, é bom, vale a pena, eu indico. É aquele eu indico, sabe? Então a prova e a prova social são coisas diferentes e às vezes não. E os dois devem ser aplicados dentro do teu perfil, dentro da tua comunicação como um todo aí. Então a prova, a melhor maneira de você ter a prova social, aplicar o gatilho mental da prova é com depoimento de cliente. Então assim, printa as mensagens de elogios que o teu cliente te faz e publica nos stories. Hoje mesmo eu publiquei aqui o depoimento da Lara, minha xará, que me mandou uma mensagem do nada, falando assim, Lara, a gente vinha essa mensagem só para agradecer. Ela estava trabalhando num escritório e ela estava ganhando X reais. E aí ela, através dos conteúdos do curso, em 3 meses, ela resolveu sair do escritório. Por quê? Porque ela já estava ganhando o dobro do que ela estava ganhando mensalmente naquele escritório como CLT. Então, isso daqui é um depoimento. Eu não pedi para ela. Imagina se eu tivesse pedido. Então, a Lara me mandou essa mensagem, essa minha xará. E aí, quando eu pego isso, printo e posto pra vocês, isso é uma prova de que meu trabalho é bom. Por que vocês não fazem isso com os clientes de vocês? Por que eu não entro dentro do perfil de vocês e não vejo depoimento? Por que eu entro dentro do perfil de vocês e não vejo um destaque lá de depoimento? Não vejo depoimentos sendo publicados, às vezes, semanalmente. Você publicou um projeto lá, marca o cliente daquele projeto. A tendência é que aquele cliente vá lá nos comentários e elogie o teu trabalho. Printa aquilo ali e publica nos stories. Aquele elogio que às vezes é assim, profissional super atencioso, profissional que me deu todo o suporte e tudo mais. Às vezes é um depoimento raso, que não é tão estratégico assim, mas já funciona de alguma maneira. Porque o melhor depoimento é aquele que fala sobre o teu projeto, né? Que fala sobre o serviço em si. Eu falo muito de projeto porque eu sei que é o objetivo de vocês. Mas para tudo, né? Por exemplo, você for fazer uma regularização de imóveis. E as pessoas que vão fazer uma regularização de imóveis, ela não te procura porque aquilo é o desejo, é o sonho dela regularizar o imóvel. É por uma necessidade. Então ela quer o quê? Ela não quer dor de cabeça. Ela quer te pagar ali e quer resolver o problema dela o mais rápido possível. Então quando ela te dá um depoimento disso, de que você conseguiu fazer aquilo em dias pra ela, sem a menor dor de cabeça, e hoje você tá todo regularzinho aí junto à prefeitura, o teu cliente, né? E ele te responde isso no direct, no WhatsApp, num comentário que você publicou, printa aquilo e publica. Porque isso é força, te dá força nos teus conteúdos. Às vezes a pessoa não interage contigo, mas não é porque ela não deixou de ver, ela viu. Mas às vezes a gente esquece de curtir o post. A gente esquece de enviar pra alguém. A gente tá lá. Quantos vídeos a gente não vê? Quantos vídeos vocês talvez não já viram meus, gostaram do vídeo? Aprenderam alguma coisa, mas esqueceram de curtir. Até esse imediatismo a gente tem que analisar hoje em dia, né? As curtidas e a interação ativa ali na tela. Quando a gente quer receber mais o conteúdo daquela pessoa, a gente tem que ajudar o algoritmo a entender que a gente está gostando daquilo. Então, quando você publica um depoimento e às vezes ele dá pouquíssimas curtidas, não significa dizer que as pessoas não leram. Às vezes elas leram, mas não interagiram ativamente. Tá? E aí, qual é o objetivo? O objetivo aqui não é like, né? O objetivo aqui não é a interação ativa. É óbvio que a interação ativa ajuda, porque aumenta o engajamento, aumenta o alcance, enfim. É efeito dominó. Mas aquelas poucas pessoas que leram mesmo, elas começam a cogitar. Ninguém vende melhor o teu serviço do que um cliente seu. Ninguém. Um cliente seu bem atendido, que dá um depoimento muito bom, ele vende muito melhor do que você. Por quê? Porque aparentemente, vendedores são vistos com uma percepção negativa. A gente tem a imagem daquela pessoa que quando ela oferta ativamente, né, o serviço ou o produto, parece chato, parece que está empurrando goela abaixo um serviço ou um produto na nossa mente, no nosso bolso ali, só com o interesse de vender. E quando chega um cliente nosso falando bem do nosso trabalho, opa, é verdade mesmo. Ela não tá só querendo meu dinheiro, ela quer me ajudar. Sabe? Então, quando vocês pegam esses depoimentos, valida quem vocês são e o que vocês entregam para as pessoas. Outro gatilho mental,
Deixa eu ver aqui um gatilho mental. Do paradoxo da escolha. Vocês às vezes deixam muito em aberto esse paradoxo da escolha aqui, é um dos tops, tá? Um dos tops dicas que eu vou dar aqui pra vocês agora nessa live de hoje. Paradoxo da escolha é quando você dá duas opções pro teu potencial cliente, pro teu seguidor, pro teu cliente, pra qualquer pessoa escolher. Quando vocês fazem uma pergunta aberta, a resposta é aberta, que a pessoa vai te dar. Quando você faz uma pergunta fechada com o paradoxo, com o gatilho mental do paradoxo aplicado, aquela pessoa ela tem que tomar uma decisão. Quando você pergunta assim, você gosta de café? É uma pergunta de paradoxo com o gatilho mental aplicado. Ela vai falar sim, não. Quando eu pergunto, você pensa em fazer um projeto? O que a pessoa vai responder? Ah, eu penso, mas é porque isso. Quando você pergunta assim, você pensa em fazer um projeto em 2023 ou 2024? A pessoa vai responder 2023 ou 2024. Então, o paradoxo da escolha é isso, certo? Vou dar alguns exemplos aqui para que vocês possam entender. Então, como é que vocês podem aplicar o paradoxo da escolha facilmente dentro do perfil de vocês? Vocês vão fazer uma live, primeira live de vocês, e vão lá aplicar o paradoxo da escolha. O gatilho mental, como é que vocês podem fazer isso? Gente, eu tenho aqui duas opções de live. Qual é que vocês querem? Essa ou essa? Aí coloca lá para as pessoas votarem. É diferente de você perguntar assim, eu quero fazer uma live, indiquem aqui o tema para eu fazer uma live. Quando é muito aberto, a chance das pessoas não responderem é grande. Vai aplicar o gatilho mental do paradoxo com um potencial cliente. Oi, fulano, eu apresento minhas propostas por videoconferência ou presencialmente. Como que você prefere? Por videoconferência. Beleza, eu tenho data... hoje é terça, tenho data hoje às 19 horas e nessa quarta às 10 da manhã. Qual horário fica melhor pra você? É diferente de você chegar para esse potencial cliente e perguntar assim, qual é o dia que você tá disponível? Aí a pessoa vai olhar a agenda dela, vai falar, hoje não é um dia bom. Amanhã talvez não seja também. Eu vou tentar marcar lá pra sexta. Aí chega na sexta, ela... Então, quando você ativa o gatilho mental do paradoxo, é como se você comprometesse aquela pessoa também com uma escolha. E aquela escolha que ela se comprometeu, e aquela escolha que ela tomou, aquela decisão que ela tomou, ela se compromete com aquilo. Tá? Então, apliquem isso daqui. Isso aqui é poderosíssimo e é detalhe de linguagem, detalhe de comunicação, que vocês conseguem aplicar hoje dentro do perfil de vocês. Que vocês conseguem aplicar hoje dentro de uma proposta que vocês vão fazer para o cliente. Tá? Deixa eu ver outra coisa aqui. Vamos partir para outro ponto, né? Vocês estão gostando da live? Manda aí no chat. Vamos partir aqui para outro ponto. Você precisa entender como é que você aplica... Isso aqui é de maneira ativa, né? De maneira passiva. Como é que você aplica depois que o negócio já está andando aí? Como é que você ajusta o gatilho mental para depois que você está andando já na comunicação com o cliente, já na comunicação dentro do teu perfil. Você precisa entender qual é a verdade ali do teu potencial cliente, que é o teu seguidor. Né? Muitas vezes as pessoas nos trazem objeções que não são de fato a verdade, que são mais desculpas. Na maioria das vezes, eu diria que 80% das vezes são desculpas que elas dão para não fechar naquele momento, para não comprar naquele momento, que ela tá ali, ela não tá vendo aquilo como uma urgência. E tá tudo bem, porque esse é um erro nosso, e aí a gente identificando isso, a gente consegue ir gatilhando a nossa comunicação. Então, se você apresenta uma proposta para uma pessoa e, por exemplo, ela te fala assim, tá caro, aqui você consegue já entender com esse é caro, você já consegue interpretar tantas coisas com esse é caro, que você não pode ficar com raiva daquela pessoa, tá? Primeira coisa é essa, né? Não ficar com raiva daquela pessoa. Ninguém me valoriza. O problema é teu se ninguém te valoriza, é literalmente teu. Porque você que não está se mostrando valorizar. Você não está se valorizando, você não está valorizando o teu próprio trabalho para que as pessoas te valorizem. A gente não valoriza uma pessoa do dia para a noite e conhecer agora que valoriza aquela pessoa. Não, a gente olha para a pessoa, analisa aquela pessoa. O estereótipo mesmo da pessoa, tá? A gente analisa, a gente fala com aquela pessoa para ver como é que aquela pessoa está se comunicando com a gente, como é que ela está ouvindo a gente, como é que ela está se comportando com a gente, para a gente então valorizar. Então, a valorização não é um post que você faz e a pessoa entrou em contato com você no direct e falou, depois de você enviar a proposta para ela, o orçamento, e ela dizer que tá caro, que ela não te valoriza. A culpa é tua.
O problema é teu. Acho que o tapa na cara de... Tô dando minis tapas na cara de vocês, né? Esse aqui talvez seja o maior, mas o problema é teu quando a pessoa fala que tá caro. E aí é que você consegue interpretar algumas coisas, certo? Primeira coisa, você consegue perceber que aquela pessoa não está vendo valor no seu trabalho. Ela não está vendo... não está vendo que o preço que você cobrou é menor do que o valor que você vai entregar para ela, do que aquela transformação que você vai gerar para ela, seja uma reforma, uma obra, sei lá, um projeto de interiores, seja o que for. E aí o que você tem que fazer? Como é que você ajusta isso daqui com um negócio com um bonde já andando? Você precisa agregar valor pela dor. As pessoas, os gatilhos mentais, nesse caso aqui, que você tem que agregar, é agregar pela dor. Entender qual é a dor daquela pessoa. E aí falar assim, e mostrar pra ele o que ele vai gastar a mais, já que é caro. Tipo, mostrar o que é caro em relação ao quê? Caro em relação ao quê? Porque tem muita gente que fala que teu projeto tá caro, mas vai lá e compra um projeto. Você cobra um projeto de 10 mil e a pessoa compra um sofá de 20. Isso é o quê? Ela não viu valor. Não é que ela não tem dinheiro. Ela não viu valor naquilo. E aí o que você tem que falar? Ó, eu vou te ajudar através do meu projeto a você fazer as escolhas certas e evitar escolhas erradas, e eu te ajudo a economizar tantos %. Olha aqui esse cliente. Aí você pega lá o cliente e conta pra pessoa. Dá uma palestrinha lá pra pessoa mesmo. Porque a pessoa já disse que tá caro. Certo? Então o mínimo que você tem que fazer naquele momento ali é educar aquela pessoa. Tá? Educar ela pra ela pelo menos dar uma chacoalhada e refletir sobre aquilo. E aí você vai dizer que tá caro. Você vai dizer que você vai gerar esse valor aí, dizendo como é que ela vai gastar mais realmente se ela não te contratar. E aí, como é que você pode gatilhar isso e deixar a tua comunicação mais estratégica? Na hora de apresentar o preço, você não pode apresentar o preço no valor cheio. Você tem que apresentar o preço no valor parcelado, no valor ali dividido. Se você me fala se eu quero um projeto, você me manda uma proposta de 10 mil reais, eu penso nos 10 mil com o que eu tenho hoje, no dinheiro que eu tenho no bolso hoje, ou com o que eu posso arcar hoje. Se você me fala 3 de 3.300, eu falo, opa, 3.300 eu tenho, 10 mil eu não tenho, mas 3.300 eu tenho. Então, lembra que eu falei que os gatilhos mentais são atalhos da nossa mente, porque senão nosso cérebro buga? A pessoa, em milésimos de segundo, inconscientemente, ela baixa a tua proposta, vai lá pro preço, chega lá no preço, ela vê o valor cheio primeiro, em caixa alta, maior do que o valor parcelado, ela já assume que ela não pode. E aí já gera uma trava, ela já coloca uma barreira entre você e ela. Então vocês têm que ficar ligados nesses detalhes ínfimos aí, certo? Então, por exemplo, deixa eu ver aqui o que mais que eu anotei aqui pra vocês. Fulano faz mais barato. Eu falei com fulano, não é que eu recebi uma proposta aqui, falei com fulano faz mais barato. Se você tiver feito todo o seu dever de casa, né, com todo o marketing ali, com toda a estética visual, com todo o gatilho mental, o que você tem que fazer? Continua agregando valor pela dor e se valoriza. Porque às vezes o não que você dá para aquele cliente, o quase não que você dá para aquele cliente, não, infelizmente eu não consigo chegar nesse valor que o fulano de tal que você tá me falando aí chegou. Realmente, para eu atingir a qualidade mínima do meu trabalho, te entregar tudo isso com muita responsabilidade, dentro do prazo, com a qualidade que você quer, com os objetivos que você quer, que a gente conversou aqui, o valor mínimo é esse, é X. E aí você já não baixa, não vai dar desconto. É X. Abaixo disso, eu sinceramente não sei como é que dá para trabalhar de maneira responsável. E aí você já planta uma sementinha na cabeça da pessoa de que ela, putz, é mesmo. Porque aí você vai falar, ó, aqui tem tantas visitas, isso aqui vai gerar tanto tempo. Você não tem que ir cedendo. O cliente tá te jogando um gatilho mental do paradoxo. O cliente tentou, inconscientemente muitas vezes, tentar te jogar um gatilho mental do paradoxo. Ele pegou o quê? Pegou a sua proposta, o seu valor, pegou o valor do teu concorrente e falou assim, ó, cobre o valor dele que eu fecho contigo. Ou fulano me fez mais barato. O que ele quer que você faça? Quando o cliente chega pra você falando isso, fulano me fez mais barato, mas eu queria fechar com você, ele quer que você cubra o valor dele, óbvio. E aí, o que você tem que fazer? Se valorizar.
E às vezes através dessas negativas que você dá, de plantar a sementinha na cabeça de como é que fulano de tal, cobrei 10, o fulano de tal cobrou 6, o meu concorrente cobrou 6 pro meu cliente. Eu tenho que plantar uma sementinha na cabeça do meu potencial cliente, que tá ali tentando entender por que eu cobrei 10 e ele 6, que com 6 não dá pra trabalhar, não dá pra fazer aquele projeto que ele tá pedindo. Com o mínimo de responsabilidade, com o mínimo de carga, de carga de experiência e histórico que você tem. E aí você planta uma sementinha de que o que é barato pode custar caro. Através de pequenas ações ali que você faz. Muitas vezes vocês deixam o cliente que tenta fazer esse leilão com vocês chegar, ou cedem pelo desconto para fechar, porque precisam colocar dinheiro no bolso, ou deixam para lá, tudo bem, eu não consigo chegar nesse valor. E aí, beijo, tchau e benção. Então, às vezes, através dessa comunicação, você pega aquele cliente que estava fechando com aquela pessoa de 6 mil e fala assim, não, eu vou investir 10 aqui na fulana, mesmo pagando mais caro, porque ela vale. Porque vai dar certo. Porque aqui tem mais responsabilidade. Porque tá tendo mais honestidade. Tá? Então vocês precisam ficar cientes disso aqui também. Gente, tem muito mais gatilho aí pra que vocês possam... Eu falei de alguns gatilhos aqui, né? Do razão e do porquê. Tem o gatilho do desapego. Tem o gatilho do precisando ficar em cima do cliente, sabe? Tem o gatilho da antecipação. O gatilho da antecipação é muito bom pra vocês trabalharem também quando estão, por exemplo, vai lá na casa do cliente, o cliente te chamou pra ir lá. Você não fechou nada com ele, já não é muito certo, né? Fazer isso, mas tudo bem. Vamos supor que seja do teu formato de trabalho aí. O cliente te chamou, sei lá, fazer um levantamento de quanto que custaria um projeto de interiores, ele te chamou lá no apartamento dele. Você foi lá no apartamento daquela pessoa sem ter fechado nada, gastou teu dinheirinho lá, tua gasolina, teu tempo lá pra estar lá. Chega lá pro cliente, você quer muito fechar um projeto. Às vezes são os primeiros projetos que vão acontecer aí, ou você quer dar tudo para aquele cliente, para que você possa fazer aquele cliente executar e você ter um bom portfólio. Enfim, às vezes a gente vai se colocando em maus lençóis sem nem perceber, né? E aí você entra na casa desse cliente e aí esse cliente fala, mas eu quero fazer isso, 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 eu quero colocar pedra de mármore, isso aqui, quero colocar um quadro aqui bacana, um sofá aqui de linho, cortinas e blá blá blá. E você vai vendo que o padrão do cliente é bacana. E aí ele fala assim, mas eu não tenho muito dinheiro pra executar, pra verba não, porque eu tenho que executar e tal, não sei o quê. Porque o cliente já tá chorando antes mesmo de você passar o preço. Aí muitas vezes o que vocês fazem? Não se preocupe. Esse não se preocupe mata aqui o negócio de vocês. Mata. Essa frase aqui, esse não se preocupe, você tem que deixar o cliente preocupado. Você tem que sair da casa desse primeiro contato com o cliente, deixando ele preocupado e fazendo esse cliente quase te descartar. Falar assim, não, aí é outro patamar, não vai dar pra mim não. Esse escritório é muito chique pra mim. Você tem que plantar isso aqui na cabecinha do cliente. Porque aí ele vai imaginar que você cobra muito mais. Essa antecipaçãozinha aqui, essa ancoragem que você faz pra cima, faz o cliente pensar que você tá fazendo muito mais, vai cobrar muito mais. E aí você chega lá e ele imagina 2x e você cobra X, ele, caraca, tá barato, vou fechar. Então é percepção, aumentar o valor na cabeça do cliente pra a percepção de preço baixar. Isso é gatilho mental. Isso é marketing. Na veia, né? Marketing puro, limpo, cru e nu. E nada disso daqui tem a ver com manipulação. E nada disso aqui tem a ver com ser um arquiteto ardiloso, com ser um engenheiro malicioso. Não, tem a ver com uma comunicação estratégica, tem a ver com uma comunicação persuasiva, certo? Então vocês têm que entender muito bem isso daqui, tá? Para eu não me estender muito, eu tenho um convite para fazer para vocês que eu decidi de ontem para hoje. Dia 14 de março agora, daqui 2 semanas mais ou menos, vai rolar a oficina do conteúdo. Porque eu sei que é difícil aplicar esses gatilhos mentais em conteúdo, eu sei que é difícil planejar conteúdo aí para vocês. Então eu decidi fazer um aulão, é um aulão só. Vai chamar Oficina do Conteúdo. Digitem aqui embaixo, eu quero, é gratuito, tá? Pra vocês participarem. Só que eu vou preparar uns slidezinhos e uns exemplos de conteúdos, então a live não vai ser aqui no Insta. Vai ser pra galera que se inscrever, tá? Depois dessa live, eu vou abrir vagas pro meu curso com um bônus super especial que eu tô preparando aqui pra vocês. Tudo foi um insight que veio aí nas últimas horas. Então manda aí, eu quero, que vocês vão receber no direct... o acesso ao link de avisos
no WhatsApp. Entrem dentro desse grupo, que aí vocês vão participar dessa aula e também, para quem quiser virar aluno, poder comprar o curso com esse super bônus que vai vir aí, tá? Então, a oficina do conteúdo, dia 14/3, daqui 2 semanas, às 20 horas, um aulão só sobre conteúdo, te mostrando lá o que diabo é esse conteúdo, como é que você publica um conteúdo lucrativo, sem precisar publicar todos os dias, sem precisar aparecer todos os dias, mas com o objetivo de vender. Beleza? Então mandem aí o simples eu quero aqui, que o robozinho vai funcionar e mandar para vocês o link. Entrem dentro desse grupo e fiquem lá, tá? Ativem lá para que vocês possam receber. O replay desta live, inclusive, também vai parar lá no grupo, junto com o resumão, tá? A gente se vê semana que vem, aí eu vou avisando vocês, também dando mais spoilerzinhos aí, mostrando para vocês mais como é que vai funcionar a oficina do conteúdo, tá? Vai ser ao vivo, só para quem tá ao vivo. É gratuito, e depois para quem quiser se inscrever no Arquitetando Marketing, que também está com vagas abertas agora, e quem entrar a partir desse mês, agora de março, vai ter acesso também a esse super bônus, tá? Alunos antigos também, alunos antigos renovados, fiquem tranquilos que vocês têm acesso a tudo. Beijo pra vocês, a gente se vê, bora almoçar, que eu tô morta de fome, e tem conteúdo entrando no feed logo mais, tá? Tchau, tchau.